Olá, tudo bom, meu caro colega corretor de imóveis? Como eu tinha comentado no vídeo anterior, hoje eu vou comentar sobre o método americano. Hoje o assunto do meu bate-papo com vocês é sobre este chamado método americano de corretagem. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Não é muito raro as pessoas falarem: esse estilo aí é coisa dos americanos, tá? Então vai ser a minha audácia é falar sobre o método americano sendo um brasileiro e morando no Brasil. Eu queria agradecer, primeiramente, vocês estarem aqui. Eu sou do mercado imobiliário desde 1998, então eu fico muito feliz em participar de bate-papo, em ser um entusiasta da nossa classe e eu estou sempre buscando aprender todos os dias com este mercado tão vasto como o mercado imobiliário. E eu acho que é muito importante a presença sua aqui, que é sinal que você é uma pessoa já se destaca por estar investindo seu tempo em participar de um bate-papo, em acompanhar o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Qual é o benefício desse assunto método americano? Então a minha ideia é explicar para vocês a diferença básica que isto é um modelo. Começar pela palavra, a definição, a palavra é modelo, para você se modelar a isso, é um modelo. Ele vai fazer diferença na tua carreira. A palavra carreira é proposital, porque nós não estamos, eu falo para um corretor que não está corretor. A minha conversa contigo hoje é imaginando que você está aqui porque você quer construir uma carreira como eu construí, quero construir muito ainda. Então a diferença básica é isso. Aqui no método americano você conseguirá ter carreira de imóveis. Normalmente a carreira de um corretor de imóveis no mercado tradicional, eu ia chamar mercado antigo, mas não quero botar palavras que possam de alguma forma ferir alguém. Mas a diferença para esse mercado é que a carreira de um corretor de imóveis ela é associada normalmente a três únicas coisas. Ou ele sai da parte da corretagem e vira gerente, e depois ele vira dono da empresa dele. Esses são os três caminhos, vamos chamar assim, dois caminhos, que é corretor, gerência e dono de uma empresa. Agora, neste modelo americano que eu quero falar, vocês vão entender que não vai precisar depender de sorte para você ganhar dinheiro. Você não terá o efeito da sorte. A sorte, eu gosto de falar que a sorte normalmente acompanha quem trabalha, né? Eu viro e mexo nas minhas redes sociais, eu sempre faço uma brincadeira com o resultado da minha equipe. Eu sempre brinco assim, fulano de tal, comemorando mais um negócio, né? Eu sempre brinco assim, da série Como Vocês Têm Sorte. É uma ironiazinha de brincadeira. Mas a gente não depende da sorte, e o principal ponto que eu quero começar o nosso bate-papo de hoje é dizer que você não depende da sorte e não dependerá de vendas para ter sucesso neste mercado americano. Como assim não depender de vendas e ter sucesso? É isso que eu vou comentar com vocês. Deixa eu me apresentar. Eu acho que eu não falei antes, meu nome é Fábio Castione, você já deve ter visto aí os meus nomes. Na rede social é o @CastioneBroker. Eu sou corretor de imóveis desde 1998. Eu entrei neste mercado porque eu estava saturado e cansado de trabalhar como vendedor de empresas que eu trabalhei em grandes empresas, por sinal. Mas eu fui seduzido para o mercado imobiliário naquela ocasião, por causa da questão da liberdade, de eu ser dono do meu nariz, de eu poder coordenar os meus resultados, definir os meus resultados. Eu achava isso, muitas vezes, como no vídeo anterior que eu já falei, vocês viram que nem sempre isso é uma verdade. Eu sou broker da Remax Rocket aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu fui muito feliz em ter sido escolhido, sou muito feliz em ter sido escolhido como o primeiro broker de Porto Alegre, o primeiro franqueado de Porto Alegre.
Eu abri a loja em 2018. Broker, não, como eu já falei também no vídeo anterior, não é uma palavra americana por uma questão só de estética ou de glamour. Broker é o nome, é a definição do meu cargo. A minha valia na empresa como broker é treinar a equipe que eu tenho, ajudar os meus corretores a terem sucesso, a eles terem a sua carreira, planejar a carreira com eles. Então, esse é o meu papel como broker. Como já alguns devem saber, eu sou publicitário de formação, mas eu tenho muito orgulho de muitos anos para cá me referir como minha profissão, nem empresário, que eu poderia definir a minha profissão como empresário. Eu gosto de explicar que eu sou o corretor de imóveis, tá? Esse é o meu preâmbulo do nosso papo, é um papo de corretor para corretor. Eu gosto de conversar sobre o nosso assunto e eu acho que é importante a gente tratar dessas coisas dessa forma. No mesmo nível, nós todos somos parecidos em algumas coisas, diferentes em outras. Eu espero que as diferenças que eu traga neste assunto, deste bate-papo, possam te provocar de alguma forma reflexões. Eu não quero ser dono da realidade, eu não sou dono da verdade, não é isso, mas eu preciso, como minha obrigação como profissional, trazer para o mercado o que eu aprendi, para fazer com que o mercado gire, para fazer com que as pessoas possam depois dizer: puxa vida, você falou aquilo naquela vez, mudou minha vida, transformou minha vida. Então esta é a razão principal de eu estar fazendo esses vídeos, ok? Então vamos lá. O que é esse tal método americano? Bom, é uma metodologia que nasceu, obviamente, como digo, nos Estados Unidos, e ela trouxe uma liberdade financeira que era muito distante para a maioria das pessoas do mercado imobiliário lá naquela época, muito improvável antes de conhecer isso, né? Essa metodologia nasceu em 1973, ela, como eu falei, ela é aplicada hoje na indústria mundial, e indústria, digo, mercado, né? Toda parte do mercado, né? Não é só o mercado imobiliário dos Estados Unidos, é de uma maneira geral, as transações imobiliárias. Ela está presente em todos os mercados maduros. Então, 100% do Canadá, dos Estados Unidos são assim, utilizam essa forma de trabalho. Existem diferenças de remuneração aqui e acolá, claro que sim. Isso é um assunto para mais adiante, mas eu quero deixar claro que faz parte da metodologia da Europa. Israel é um país, por exemplo, Israel, eu não sabia, é um absurdo o mercado imobiliário, é muito pujante, e este método é aplicado lá. Mas eu gostaria de puxar um pouco para nós aqui, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil pelo menos, né? Falando do Brasil, nós, neste modelo, já está presente também na Argentina, já está presente em Paraguai. Eu ia falar Portugal. Portugal, então, não se fala, né? Portugal é um case. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado de Portugal. Mas o mais importante que eu não quero que fique isso de forma velada, eu vou falar de forma muito aberta. Cassioli, você tem essa mania de falar do método americano, mas isso é método Remax. Realmente existe quase um sinônimo de metodologia Remax. Mas não é. Eu estou sendo bem aberto. É uma metodologia que todas as demais empresas, tão grandes quanto a Remax, ela também segue a mesma política, a mesma ideia da centralização no corretor como foco das empresas. É uma coisa um pouco estranha, porque eu estudei na faculdade, como eu comentei que eu sou publicitário, eu estudava que tudo nas empresas tem que pensar no cliente. A gente não tem que pensar no empregado, no empregador, nós temos que pensar só no cliente. Isso foi o que eu aprendi lá em 95, quando eu me formei na PUC aqui em Porto Alegre. Mas hoje eu compreendo que o cliente da Remax, o cliente deste público, dessa cultura, desse método americano, é o corretor, mas é que, por obviedade, para ajudar a este cara, a este profissional, a saber exercer uma profissão e uma prestação de serviço que vai agregar valor para os clientes dele.
Então é óbvio que o efeito colateral do nosso trabalho é beneficiar um cliente. Afinal, um cliente feliz é um cliente que consegue resolver o seu problema. Se ele está vendendo, ele vai ficar feliz quando vender. Se ele está comprando, ele vai ficar feliz quando ele conseguir comprar. Mas o que eu quero mostrar um pouco é que isso é uma cultura. O nosso negócio ele é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. A cultura que esse sistema criou, sem querer, possibilitou, além dos corretores terem mais comissão, mais dinheiro, falando abertamente, mais percentual da comissão. Nos Estados Unidos tem alguns estados que o corretor ganha 88% da comissão, no Canadá é no 87% ou 92%, alguma coisa assim, é altíssimo o valor da comissão. Mas eu não quero me deter a isso agora, eu quero, na realidade, passar para vocês que as coisas que o modelo trouxe, ela trouxe uma outra coisa nessas práticas, que foi a interação com outros colegas. Como todo empresário, como toda pessoa comercial, se você perguntar para alguém quanto que você acha que é justo ela ganhar, se você perguntar para um corretor quanto que ele acha justo ele ganhar numa transação imobiliária, entre ele e a imobiliária, a empresa, a sede, a marca que ele trabalha, é natural e totalmente esperado que o corretor vai dizer que ele quer ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais, eu que faço tudo, eu tenho que ganhar mais. Quando esse corretor sai dessa posição e vira gerente, ele vai querer ganhar mais também. O corretor tem que ganhar menos, porque eu também tenho que ganhar. E quando ele vira empresário e dono da empresa, dono de uma imobiliária, cria a marca dele, ele vai começar de novo. Não, mas eu sou o dono, eu que estou entrando com esse risco, eu tenho que ganhar mais. Então, ganhar mais é o objetivo e o sonho de qualquer um. Mas a nossa empresa, pelo menos lá, quando foi criada, ela viu que quanto mais um corretor ganhar e quanto mais ele puder exercer uma carreira de sucesso, consequência disso é volume para a imobiliária, volume para o broker, para o franqueado, no caso eu sou um franqueado, e volume para as masters franquias, ou seja, os estados, os países e, claro, a matriz que é nos Estados Unidos. Então, o nosso negócio está no sucesso. Por isso que a gente gosta de dizer que todos têm que ganhar, para que todos ganhem bem, todos têm que ganhar. E eu tenho que falar, eu não gosto de falar muito de mim, mas eu preciso falar que este conceito do mercado americano, ele era para mim, de alguma forma, intuitivo. Quando eu trabalhava como corretor de imóveis e depois como franqueado, que eu fui franqueado por quase 11 anos com uma outra empresa aqui do Rio Grande do Sul, algumas coisas deste método, eu entendi que tinha que existir uma saída para o mercado tradicional. Porque eu pensava, puxa vida, por mais que eu tivesse tanta dedicação no trabalho, por mais que eu trabalhasse muito e focado, os resultados não eram proporcionais, eles não eram garantidos, eles não tinham nenhuma certeza de que aquilo tudo que eu estava fazendo daria certo. Eu trabalhei, quando corretor, como eu falei, de 98 até 2007, quando eu era corretor, eu trabalhava de segunda a segunda, por mais de 8 anos, de 9 a 10 horas por dia, 28 dias por semana, por mês, perdão, 28 dias por mês. Eu tinha um final de semana de folga por mês. Vamos lá, eu já estou velhinho, isso eram épocas diferentes, isso aqui que nós estamos fazendo agora não existia, os smartphones não existiam, o poder estava nos jornais, os anúncios classificados eram a nossa grande ferramenta de captação de compradores, mas vamos lá, por mais que acontecia isso, o trabalho era extremamente forte, cansativo e tinha o elemento aquele que eu não gosto da sorte. A sorte é uma coisa que não acho que é um negócio bacana para você contar no teu trabalho. Eu acho bacana você ter sorte para algumas coisas, eu acho, já falei antes, a sorte é uma coisa muito bacana quando você faz por merecer, se você ajuda, a sorte vem.
Mas neste sistema antigo, era muito comum, às vezes, você estar vendo uma situação acontecer com um colega seu ao teu lado, que caía na mão dele um determinado cliente por um determinado nicho de busca que o cliente queria, e você olhava e pensava, putz, se fosse para mim, se tivesse na minha mão, eu pegaria esse cara e saberia o que fazer com ele e venderia. E o que acontece normalmente nesses casos? Acontecia isso e deve acontecer até hoje. Não na minha empresa, mas deve acontecer isso até hoje. Esse corretor começa a entrar naquela questão. Ou ele ajuda o colega, não ganha nada com isso, fala, cara, mostra isso aqui para ele, esse ou esse, que esse aqui são os que ele quer comprar. Ou ele vai fazer a esperteza de dar um jeito de roubar esse cliente, ligar para o cliente, dizer que está com o telefone dele, que tem um imóvel para oferecer. Gente, quem é do mercado há mais tempo sabe que isso acontece. Tinha um ditado que dizia que a gente não podia ir no banheiro sem levar nossas agendas conosco. Então vamos falar sério, isso não é mercado imobiliário, isso não faz parte de cultura saudável. Então eu acho que este modelo, isso não faz parte deste modelo. O modelo americano, não que eles sejam perfeitos, ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, existem pessoas sem ética em qualquer lugar no Brasil e no mundo. Eu não estou dizendo que eles são melhores do que nós. Eu estou dizendo e afirmo com certeza de que a metodologia, a forma como ela foi criada, a distribuição dos valores das transações, elas criaram um ambiente saudável, um ambiente muito mais equânime, um ambiente onde os dois lados ganham. Então é natural que essas espertezas passaram a ser menos recorrentes neste mercado. Não há para esse mercado espaço para pessoas amadoras. Eu vou falar hoje bastante sobre isso, mas eu provavelmente tenho muitos outros temas para trazer, para mostrar a complexibilidade que tem nesse processo, tá? Mas assim, é muito mais importante para esse sistema o captador do imóvel, a pessoa que trouxe o imóvel para vender na imobiliária que ele se associou ou na rede que ele está trabalhando. Esta é a premissa básica do negócio. Quando você começa a entender que este ponto é fundamental, e eu diria até o ponto mais importante, foi quando o sistema entendeu que a remuneração tinha que ser igual ao colega que eventualmente trouxer um comprador. Um parênteses, quando a empresa que eu já comentei que eu sou franqueado foi criada em 73, que eles que inventaram essa maneira de trabalhar, o Dave Liniger, um dos fundadores, é vivo até hoje, o senhor de idade, ele tem 83 anos, se não me engano. Quando eles criaram isso, o slogan foi muito fácil de ser criado. Primeiro que Remax, em inglês, Remax, é uma adaptação de 3 palavras. Remax, Real Estate Maximus, é o máximo da comissão, ou a máxima comissão, ou o máximo do mercado imobiliário. Real Estate também pode ser mercado imobiliário. Então, quando a lançou essa forma de distribuição igualitária, ela foi fácil o slogan. O slogan é Everybody Wins. Existe um livro que foi escrito nos Estados Unidos, foi publicado depois no Canadá e tem em Portugal também, chamado Todos Ganham em Portugal, Everybody Wins. A história por trás da franquia Remax. Para vocês entenderem, um outro parênteses aqui, existe um livro chamado As 50 Empresas que Mudaram o Mundo. Então tem várias empresas lá citadas e explicadas o que elas fizeram que transformaram o mundo. Existe lá IBM, Apple, Dell, Microsoft, essas empresas que todos nós conhecemos, Volkswagen, Ford, e adivinha, a Remax está lá. Então, quando este senhor, que na época era um cara jovem, tinha recém-chegado do Vietnã, ele inventou este modelo de transação, ele sem querer, ele começou a ter um efeito
acumulativo de um torcer pelo outro. Porque se você ganha tão bem quanto o cara que vai vender, se você não ganha menos do que o cara que vai vender, quando você tem um colega teu querendo vender o teu produto, você comemora, você vai fazer de tudo para ajudar o teu colega a vender. Outra coisa que é meio óbvio, quando a gente capta os imóveis, quando esse sistema foi inventado, o sentido dele principal é quando o produto que você captou, ele está correto, ele está com a precificação correta daquele nicho que ele está sendo ofertado. Então, é meio óbvio que eu vou dizer, mas o colega que vai mostrar um imóvel neste modelo, ele está feliz porque ele sabe, pá, esse imóvel vai estar com documentação já vista, já foi analisada a documentação, deve estar tudo certo, senão ele não estaria anunciando. Tem fotos profissionais, tem uma descrição completa do imóvel, tem todos os dados do imóvel constando aqui no site. O colega vai fazer de tudo para me ajudar porque ele vai ganhar bem comigo. E o principal, o meu cliente vai gostar porque eles fizeram uma prévia pesquisa de preço para saber que aquele produto vai ser vendido. Então, o Everybody Wins, ele faz sentido em várias etapas desse processo, tá? Então, a falta de coleguismo e esperteza não é um negócio para esse modelo. E outra coisa que eu acho que é importante falar agora, eu acho que este momento que eu estou fazendo este vídeo é um momento muito importante de eu trazer para vocês, porque 2018 para cá, eu aprendi como nunca na vida aprendi tanto quanto eu estou aqui, de verdade. Por isso que eu estou fazendo o vídeo, porque eu sou obrigado a passar para fora, para os outros. Mas eu acho que hoje, o que me impulsionou a começar a fazer esses vídeos para vocês, é que eu enxergo que agora é o momento mais oportuno desse assunto ser dessa forma passada a público. Por quê? Porque quando a gente tem um modelo de negócio que é inovador, eu brinco, inovador, né, de 1973, mas vamos lá, quando esse modelo ele ainda é um pouco inovador para muitos de vocês que estão me ouvindo, e quando ele não tem abrangência nacional ainda, seria muita covardia eu falar isso para vocês, com a mesma certeza que eu sempre tive desse negócio, mas vocês não teriam, teoricamente, aonde colocar em prática o que eu estou falando. Porque a nossa empresa, agora é a maior empresa do Brasil. Fomos premiados como a franquia número 1 do Brasil, o país que mais cresceu no mundo na Remax. A gente está em 110 países, o Brasil foi a região do ano. E outra coisa que é muito cômico eu falar, eu preciso falar isso para você, que é meu colega aqui do Rio Grande do Sul, é que eu sei que eu sou um pouco louco, mas eu fui chamado de louco e de maluco quando eu comprei esse negócio, quando eu entrei na Remax, porque disseram para mim, e eu não acreditei, né, que assim, Cassioli, você é louco, isso não vai dar certo aqui no Rio Grande do Sul. E eu perguntava para todo mundo, por que não vai dar certo aqui no Rio Grande do Sul? Porque o gaúcho, Cassioli, nós somos tradicionalistas, nós somos tradicionais, nós somos conservadores, nós não gostamos dessas coisas. E o mais legal disso é que a maioria dessas pessoas que me disseram isso não sabem o que a gente faz. Não sabem o que é o meu negócio, não sabem. Elas olham o nosso sistema e dizem, isso não vai dar certo. Mas eu me recordo que na época, já era 2018 ainda, ou seja, no início, nós estávamos conversando, eu com o regional do Rio Grande do Sul, Thiago Medeiros, estava eu, Thiago Medeiros e o Túlio, que é o sócio dele, Túlio Marques. E eu comentando com eles assim, eu falei, vocês percebem que existe aqui o famoso copo cheio e copo vazio? As pessoas que estão dizendo que não vai dar certo no Rio Grande do Sul porque ele é tradicionalista, eu poderia dizer que é justamente por isso que vai dar certo. Porque, na realidade, o que o Rio Grande do Sul tinha, pelo menos eu me recordo quando eu vim para cá, eu não sou daqui, eu sou natural de São Paulo, do interior de São Paulo, de Sorocaba, se tiver algum conterrâneo de Sorocaba, eu nasci aí. Mas vamos lá, quando eu lembrava isso, eu pensava, mas pera um pouquinho, não é o Rio Grande do Sul que sempre foi considerado o mercado teste dos produtos e dos serviços no Brasil inteiro? Não é o Rio Grande do Sul que faz os testes, se der certo, vamos vender no Brasil inteiro? Será que não é exigência demais, talvez, o que eles estão querendo dizer que é conservadorismo, não vão aceitar? Eu pensei,
Será que não tem, então, aí uma grande oportunidade? Mal sabia eu que agora nós estamos em 2022, este ano, o Rio Grande do Sul, a regional Rio Grande do Sul a que eu pertenço, ganhou o prêmio da região número 1 do Brasil de crescimento. Ou seja, não estava errada a minha visão. Eu não sou o dono da verdade, não tenho o dom do futurologia, não é isso. Mas eu analiso as coisas de forma fria. Por mais emotivo e alegre, veemente como eu sou, como vocês estão vendo, como eu sou italiano, eu falo com as mãos, né? Mas na realidade, esta constatação, eu tive a certeza, porque eu tive um passado, eu vivi um passado, tive muito sucesso no passado, não estou reclamando, não tenho nenhum problema com isso, gente. Mas eu entendo que existem caminhos muito mais inteligentes, de muito menos sacrifício nosso, com muito mais esperteza no bom sentido, né? A coisa mais inteligente. E a outra coisa que eu digo, que é uma oportunidade, é que você pode, com este sistema, você não vai ficar de fora dessa transformação, porque nós estamos vivendo uma transformação no mercado imobiliário. Quando eu conheci o Thiago Medeiros, que é como eu já citei, o Master Franqueado do Rio Grande do Sul, uma das coisas que ele me perguntou naquela época era como que eu me via daqui a 5 anos. E aquilo me incomodou muito, como deve incomodar agora você, se eu perguntar agora para você como você se vê daqui a 5 anos, eu tenho certeza que você não vai gostar de ficar pensando numa resposta para isso, porque isso é uma coisa que incomoda muita gente, não sei porquê, mas incomoda. Eu respondi uma porcaria de resposta, foi ridícula a minha resposta, mas eu respondi, me veio na cabeça, eu falei uma asneira para ele riu, fez uma outra pergunta para mim, e 10 anos, Castione, e 10 anos, me diz como tu vai estar daqui a 10 anos. Cara, aí eu falei, cara, tu vai me desculpar, eu já tive dificuldade para responder em 5, você sabe que em 10 anos eu não faço a menor ideia. Aí eu peguei e olhei para ele assim, eu sou mais velho do que ele, né? Eu olhei para ele, fiquei olhando para a cara dele e falei assim, posso fazer uma pergunta para você agora? E você, Thiago, como você se vê daqui a 5 anos? Imediatamente, o Thiago se virou para mim e disse, Castione, eu tenho muito claro o que eu quero para mim daqui a 5 e 10 anos. Daqui a 5 anos, se não menos, eu quero ser reconhecido como o cara que mudou o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. Gente, é uma realidade. Ele já mudou. Mudou. As pessoas não querem enxergar, mas já mudou. Mas em 2018 eu olhei para a cara dele, ele, como eu falei, ele é bem mais jovem do que eu olhei para a cara daquele menino, aquele moleque, eu falei, cara, essa é a tua resposta. Eu não sei se ela é arrogante ou se ela é espetacular. Aí ele se virou e brincou, cara, não me pegue para arrogante, pega pelo espetacular, por favor. Eu tenho como meta, esteja você na nossa empresa ou não, eu vou trabalhar para isso. Então, esta é a oportunidade. O mercado já está em transformação. Se você entrar neste modelo, você está entrando na hora mais propícia que existe para o nosso negócio, é esse. E lembre-se, a Amazon, vocês conhecem a Amazon, né? Quem é que não conhece a Amazon? A Amazon já entrou no Brasil. Ela é a maior do Brasil? Hoje? Vocês sabem que não. Mas eu vou fazer uma outra pergunta agora. Ela ainda não é a maior do Brasil. Vocês concordam comigo ou alguém de vocês tem dúvida disso? Que ela ainda não é a maior empresa do Brasil do setor de varejo que ela preponderou no mundo todo. Então, esta nossa metodologia, ela entrou há muito pouco tempo no Brasil. Ela é muito recente, ela entrou em 2012 no Brasil. E ela só teve de verdade muito mais crescimento, muito mais valia, quando ela foi aplicada em 100% do modelo americano, sem nenhuma adaptação brasileira. Então, há de convir comigo, gente. São só 10 anos que nós estamos falando de 2012 para cá,
contra todo o resto do mercado antigo e tradicional. Então a gente não pode comparar o tempo de vida de um sistema para o sistema anterior. E eu disse anteriormente que eu estou falando isso porque eu trabalhei nos dois setores. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu vivi. São 18 anos trabalhando num sistema antigo e desde 2018 para cá trabalhando nesse novo sistema. Então eu tenho muito mais tempo do mercado anterior do que o mercado americano. E eu posso falar com a maior tranquilidade, afinal isso aqui é um vídeo, isso aqui vai ficar gravado. Eu não tenho nenhum receio de dizer que este é um caminho irreversível, ele é melhor para todas as partes do mercado, não existe uma parte que será prejudicada. Talvez os espertalhões, os gananciosos serão prejudicados, o que eu não sei se isso então não é um grandíssimo de um favor que a gente vai fazer para a indústria. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Muitos já enxergam isso, muitos já enxergaram isso. Vários colegas que no início que eu conversava diziam que, pô, qual é que é, cara? Pô, vou ter que falar contigo então para mostrar o imóvel, não vou ligar mais pro cliente e tal. Eu dizia, não, tu vai falar com a nossa colega, ela vai te receber bem, vai dar tudo certo e tal. E um barato. Várias dessas pessoas hoje fazem negócios recorrentes conosco, nos elogiam publicamente nas redes sociais. Então, é uma mudança de conceito, tá? Qual é a diferença principal do sistema tradicional para o sistema do modelo americano? No sistema tradicional, quanto mais agências e mais colegas é ruim. No sistema americano, quanto mais agências e mais colegas é melhor. Vamos de novo? No sistema tradicional, quanto mais agências de uma única empresa e mais colegas tiver, pior. É bom para a empresa. Os corretores se arrebentam de porrada. Vocês sabem o que eu estou falando. É quem chega primeiro que cadastra o imóvel, quem chega primeiro que bota a proposta. É um inferno, é um inferno. Eu não vou falar sobre isso, eu não quero falar. O assunto não é inferno. Agora, no nosso negócio, é exatamente o contrário. As loucuras começam aí. Quanto mais lojas a empresa vai tendo, quanto mais capilaridade ela tem e mais corretores ela tem, mais todos ganham. Mais negócios giram entre elas. Hoje a nossa empresa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, consegue fazer negócios fora do nosso código do Rio Grande do Sul, Mampituba acima, como diz aqui no Sul. Nós fazemos negócio no Brasil inteiro, porque a Remax está em todos os estados. Nós fazemos negócio no mundo inteiro, se eu quiser. Eu já mandei clientes para Portugal serem atendidos em Portugal. As transações acontecem na rede. Gente, a rede. Só para vocês terem uma noção, no Brasil, nós passamos de 8.400 corretores, tá? No Brasil. Nós sequer estamos perto de onde a gente quer chegar. Mas só com esse número astronômico, porque o Brasil é muito grande, vocês imaginem a quantidade de negócios que podem ser gerados entre todos nós. Agora pega mais a América, agora pega mais o hemisfério norte, pega a Europa. Este negócio everybody wins, todos ganham, não é por acaso, é um negócio exponencial. Olha só, nós não temos esse assunto que eu falei anteriormente sobre mais agências, mais colegas, nós não temos uma fatia de pizza cortada, nós temos uma geração de pizzas a serem cortadas, a serem entregues. E nós temos, muito simplistamente, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas é um bloquinho que eu tenho, que eu adoro esse bloquinho, porque quando a gente está errando, eu gosto de olhar para o bloquinho e pensar, o que eu não estou cumprindo disso aqui? O nosso processo no planeta Terra inteiro obedece esses 9 passos aqui. Esses 9 passos são etapas do nosso trabalho, do nosso modelo de negócio, modelo americano, e que ele é muito claro. Eu vou, inclusive, vários desses assuntos aqui, eu vou fazer outros vídeos adiante para falar um pouco de cada falar bastante sobre cada parte desse processo aqui, e vocês vão entender que são esses os processos que dão certo no nosso modelo. Aonde tem este processo sendo aplicado, os resultados dão certo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar assim de forma prática,
Vários exemplos de pessoas eu poderia trazer. Essa parte eu tô com medo de falhar, mas eu vou falar o que eu consegui lembrar, e eu anotei o nome de algumas pessoas para não me esquecer. Tem vários profissionais e várias mulheres profissionais aqui no Sul e no Brasil que tiveram sucesso e que migraram deste modelo tradicional para um modelo americano. Algumas pessoas, inclusive, nem corretoras eram. Eu tenho um primo meu que trabalha em São Paulo, numa das Remax em São Paulo, que ele não era corretor e ele teve um resultado absurdo. Absurdo, eu só quero dizer um número: mais de 600 mil de comissão com 1 ano e meio de profissão. É um caso só. Ele não quer que cite o nome dele, é um cara reservado, vou respeitar. Mas vamos lá, aqui, assim, eu anotei alguns nomes para falar para vocês. Primeiro nome, eu vou começar falando da minha equipe, para não ficar, não posso deixar de citar. A Denise Ingrácia é uma corretora que trabalha nesse mercado há bastante tempo, provavelmente 12 ou 13 anos que ela já é corretora, trabalhou muitos anos no mercado internacional, aceitou o desafio de vir para a Remax nesse modelo, aplicou esse modelo no início, foi muito difícil para nós, porque éramos só nós aqui em Porto Alegre naquela época, éramos a única agência de uma rede. Imagina uma rede sem rede. Uma rede funciona com vários pescadores, né? Você não vai ver um pescador sozinho com uma grande rede, né? Você precisa de mais pessoas. Mas a Denise, mesmo assim, comprou esse negócio, ela acreditou nesse negócio, aplicou o modelo e teve resultados excelentes. Hoje ela é uma pessoa realizada, ela cresceu em todos os aspectos, profissionalmente, pessoalmente, uma outra profissional. Na região sul, na zona sul de Porto Alegre, eu não posso deixar de citar o nome da Leti Fedrizi. Esta menina, mesma coisa, uma menina de muito sucesso no mercado imobiliário, veio do setor primário, ganhou muito dinheiro como corretora de lançamentos imobiliários, teve muito sucesso, tem muitos admiradores até hoje desse setor, pois a Leti Fedrizi faz um trabalho genial na Zona Sul de Porto Alegre. Ela vende casas e apartamentos, todos focados na zona de posicionamento dela. Zona de posicionamento é o primeiro pilar do nosso negócio, que eu falei que eu vou trazer numa próxima ocasião, pois a Leti Fedrizi é um baita sucesso. O marido dela entrou nesse negócio de cabeça com ela, eles formam uma dupla, são assim extremamente felizes e realizados e, obviamente, com resultados. Temos mais em Porto Alegre a Lúcia Keiko. Lúcia Keiko é uma profissional também do mercado primário, também do mercado secundário e tradicional. Ela entrou neste negócio, focou no bairro Jardim Europa, aqui de Porto Alegre, e ela tem resultados, sempre está entre os 3 primeiros, 4 primeiros do ranking do Rio Grande do Sul, assim como a Letícia que eu falei. Vamos lá, São Leopoldo. São Leopoldo, uma cidade que fica distante de 30 e poucos quilômetros de Porto Alegre, pertinho de Novo Hamburgo, tem o Andrews Marques. Marques ou Marques? Eu falo Marques, ele deve ficar bravo, mas o Andrews é um cara que, vocês terem uma ideia, neste modelo, ele teve um mês que ele fez 14 transações num mês. Um mês ele fez 14 transações. E aonde ele trabalha? Apenas no lugar que ele escolheu como zona de posicionamento dele. Lá que ele trabalha. Mais outras pessoas. Deixa eu falar de Passo Fundo, uma cidade riquíssima em Porto Alegre, uma cidade muito querida, que eu fui muito bem recebido lá quando fui dar um treinamento, uma ocasião. A Fatem Rajab. A Fatem forma uma dupla com a Priscila. As duas são espetaculares no que elas fazem. Elas têm um único foco, que é condomínios de luxo, condomínios fechados em Passo Fundo, e a Fatem está sempre no top 5, top 3 de vendas no Rio Grande do Sul. O que elas têm em comum? Todas elas aplicam o modelo. Mas uma é mais vendedora. Se vocês conhecessem elas, vocês viriam, e eles, eu falei do Anderson também, o quanto elas são diferentes de personalidade, de idade, de abordagem. As valias delas são diferentes, mas o que elas fazem é a espinha dorsal do nosso processo, elas são exatamente iguais. O que acontece no nosso negócio? Qual é o grande problema? O que eu vejo de ruído nesse negócio? Quem não conhece
Quem nunca participou de um treinamento, de uma palestra que a gente frequentemente dá, elas pensam que o nosso negócio está só pensando na exclusividade. Ah, vocês só querem pegar a exclusividade. Eu adoro quando eu ouço isso. Ah, vocês é remarca, é só exclusividade. Eles de verdade acham que é só este o fator que faz dar certo o nosso sistema. Então, esta é uma outra oportunidade. O preconceito nunca foi um bom conselheiro, o preconceito nunca perdura, o preconceito tem tempo de validade, os preconceituosos não vão sobreviver em lugar nenhum, nem lei precisa criar contra preconceituosos, porque a sociedade se encarrega de execrar os preconceituosos. Então, eles acham que é isso, acham ruim que é a exclusividade. Tipo assim, o cara é corretor e acha ruim que ele tenha a gestão de alguma coisa. Ele acha isso que está errado, mas tudo bem. Agora, por que ele acha normalmente isso ruim? Porque, na verdade, na cabeça dele é difícil captar uma exclusividade. Na cabeça dele, ninguém quer dar exclusividade. Na cabeça dele, ele acha que vai dar muito trabalho se ele pegar a exclusividade. Ele vai arrumar um cliente chato que vai ficar cobrando ele, ligando para ele, cobrando resultados dele. E ele vai achar ainda, dizer que qual é a vantagem se eu faço isso para os outros venderem? Eu não vou trabalhar com exclusividade, não quero isso para mim. Então falam o que pensam por não saber o que é. Esta é a real. A grande maioria das pessoas que falam isso, elas não sabem o que é. Então não dá para fazer isso. Eu não posso, por exemplo, aceitar que alguém venha me falar mal dos livros do Paulo Coelho. Eu acho isso muito interessante. Ah, bem coisa de Paulo Coelho. Eu não leio o Paulo Coelho, eu odeio o Paulo Coelho. Pergunta para ele, qual livro você leu dele? Aí ele vai dizer, cara, eu não leio esse tipo de livro. Então o cara fala de algo que ele não sabe, não conhece. Eu já li Paulo Coelho, já li 2 livros dele e vou dizer que eu entendo por qual razão ele teve sucesso. O livro dele é muito bom, sim. Alguns livros, os 2 que eu li, eram bons para determinadas pessoas, para poder, inclusive, vamos brincar assim, abrir um caminho daquele tipo de filosofia de livros que não é o assunto desse nosso papo. Então, se a pessoa acha que o nosso segredo é a exclusividade, prepare seu estômago. É um só dos pilares do nosso negócio. É um dos pilares, tá? Existem muitas outras práticas e ações e etapas do processo, como eu falei, que não é que você vai vender e vai dizer que isso aqui é melhor. Quando você souber explicar, as pessoas irão perceber isso aqui e vão querer dar a exclusividade. Vai se tornar uma coisa que vai ser... A ideia será comprada pelo seu cliente, não será vendida para ele, forçada. Nenhuma decisão deve ser forçada. Isso se você souber apresentar isso da forma correta, tá? Eu quero me encaminhar para o final, mas eu preciso, não posso perder aqui umas coisas importantes que a gente precisa falar. Você não tem outro jeito. Momento importante. Ou você faz isso ou não faz isso. Ou faz o modelo americano 100% e esquece, ou não tenta. Não dá para fazer as duas coisas. Você não vai conseguir falar português por 3 horas da tua vida, por 5 horas da tua vida e falar 3 horas em inglês com ninguém. Não é esse negócio. Você não precisa aprender inglês para falar o método americano, eu tô brincando. Mas se você, por exemplo, tem 37 agenciamentos, 37 captações e pegou 3 captações exclusivas, somando dá 40, né? Então, se você pegou 3 exclusivos e 37 captações normais, meu caro, eu vou aplicar o método americano aqui. Não vai dar certo, porque a dedicação, a entrega, a prestação de serviço que você precisa dar para valer a pena para quem te contratou e para você, desses 3 imóveis aqui, meu caro, você não vai conseguir com a demanda de trabalho que você tem nos 37 captações não exclusivas suas. Então, eu preciso falar a verdade.
Não é um assunto para ser tomada uma decisão paulatinamente. Você precisa tomar uma decisão radical. Eu vou trabalhar desta forma. Eu faço uma piada. Não existe como é que se fala? Uma aeromoça. Você não consegue atender bem a primeira classe e a classe econômica no mesmo avião. Ou você atende a classe econômica, ou você atende a primeira classe. Os serviços são diferentes. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Eu só estou dizendo no serviço. O serviço que você tem que doar para a primeira classe é diferente do serviço que você vai prestar para a classe econômica. Eu não falo de educação, eu não falo de gentileza, isso é o óbvio, obrigatório. Eu estou falando das coisas que são necessárias de serem entregues para quem tem primeira classe. O nosso negócio é a primeira classe. Sem serviço compatível com aquilo que você está fazendo, você não justificará o teu sistema tão inteligente americano. Estou me encaminhando para o fim, tá? Eu preciso ser conciso agora. E outra, se você não entendeu que este negócio, como eu disse no início, é um ganha-ganha, everybody wins. Se você não gosta de colega, se você não gosta de corretor, se você não gosta dos teus colegas ao teu redor, os teus dias também estão contados. Os teus dias, acabou, chegou, ó, finito. Porque seja como ele for, seja o teu colega da tua loja, seja o teu colega da tua rede, seja o teu colega de outra imobiliária, seja o teu colega um autônomo que não está vinculado a nenhuma imobiliária, se você não der para ele atenção, respeito e serviço para ele, o teu negócio não vai prosperar. Ou você comece agora famoso ditado aqui no Rio Grande do Sul, larga as armas. Quem é do Rio Grande do Sul conhece, vários brasileiros conhecem o CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Os CTGs são aqueles galpões de madeiras que tem música gaúcha, é uma coisa tradicional aqui do povo do Rio Grande do Sul. O que tem em muitos CTGs no interior, isso é muito comum, de brincadeira. Larguem as armas aqui. Você é obrigado a entrar no CTG e botar lá o teu facão, revólver, seja o que for, você tem que largar na entrada. Eu vou fazer uma brincadeira em um paralelo. Larga as armas agora, bota as armas em cima da mesa e para com esse ódio do teu concorrente, porque nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Podemos concorrer em negócios? Podemos, não tem problema. A concorrência é uma das principais mães de todas as virtudes, porque ela te faz melhorar, ela te faz você sair de um patamar para um outro, muito por causa do concorrente. Então, se você tem essa implicância e não gosta de tratar com um colega, você vai se dar mal. Outra coisa que é importante falar, que é difícil de vocês entenderem. A grande maioria dos resultados financeiros dos top producers na Remax no mundo inteiro, vou dar um exemplo só. O Cacá Zambardino, que é do Mato Grosso, e o Marco Aurélio Sanches, que é de São Paulo, que são pessoas que estão num patamar absurdo de receita, eu não vou falar valores, mas vocês não podem acreditar nos valores que eles recorrentemente, anualmente ganham. 75% a 80% são com transações de colegas juntos com ele. Então a prova do nosso negócio estão nos resultados. É muito fácil eu falar de exemplos que aconteceram nos Estados Unidos e aconteceram no Canadá, lá na década de 73. É muito fácil. Eu estou falando do dia de agora. Então, a nossa cultura, ela tem que entender o nosso negócio como uma construção de renda. O nosso negócio, nós não somos mais corretores. A nossa empresa conseguiu fazer todos os nossos profissionais, ou pelo menos a grande maioria, entender que nós somos empreendedores, nós somos empresários de si próprios. Então a gente constrói uma carreira e uma relevância constante de renda em cima de um modelo que todo colega não pode ser taxado de um colega mal necessário. E me desculpa falar, eu já ouvi de muitos construtores
Muitos construtores se referiam à nossa classe assim: corretor é um mal necessário na minha empresa. Por que ele fala isso? Provavelmente pelo despreparo de muitos colegas nossos, que não estão aqui agora assistindo este vídeo, que não tem tempo para assistir este vídeo, não tem interesse em assistir este vídeo. Então, eu preciso que vocês entendam a importância disso. Se eu fosse vocês, se eu fosse começar hoje esse processo como corretor neste modelo, eu começaria como todo mundo começou no mundo todo e deu certo. Começa na tua rua, começa no teu bairro. Se não é na tua rua, no teu bairro, na rua, no bairro que você gosta mais, frequenta mais, curte mais. Eu me associaria a alguma imobiliária que tenha essa mesma filosofia ou que pelo menos ela esteja aberto a essa cultura. Tá? Isso tudo vai gerar em vocês muito mais renda, muito mais realização. Vocês descobrirão amigos no mercado imobiliário, pessoas que te admiravam sem você saber, vão dizer um dia para você, como nós já ouvimos todos aqui na nossa loja: o trabalho de vocês é muito legal, eu admiro muito o teu trabalho. Gente, é óbvio que isso não paga contas, mas isso ajuda muito no nosso processo a saber que a gente está no caminho correto. Então, esse é o meu papo de hoje. Era isso que eu gostaria que vocês terminassem pensando. É uma cultura nova, é uma linguagem nova desde 1973, mas é uma linguagem que veio para facilitar a nossa vida e para trazer muito mais receita para você, para seus clientes, para seus colegas, para o broker, para o franqueado, para todo mundo, ok? Então eu quero agradecer muito para quem aguentou ficar aqui comigo por todo esse tempo. Eu amo este assunto, eu amo este negócio, eu falo esse negócio com o meu coração, eu uso muito mais as minhas intuições emocionais no que eu falo, mas podem ter certeza de que tudo isso foi baseado em fatos, em práticas de sucesso que são inquestionáveis. A grande virtude de um corretor, na minha opinião, é ele ser humilde. A humildade faz você querer estar aqui participando desse bate-papo, e a minha humildade pede que vocês me devolvam isso que eu falei, com comentários, com críticas, com ideias, tudo que você quiser ouvir mais adiante, ok? Meu nome é Castione Broker, você, por favor, me siga nas redes sociais, eu estou presente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até uma próxima!